O mar chamou, eu vim com o coração na maré cheia. É o surf na veia, a verdade que incendeia. Sente o sol na pele, o balanço da areia. Aqui é só o som e alma que clareia. Do nascer do dia até a vibe que arreia. A energia reggae, a vida uma maré cheia. Surf na veia, conexão do bem. Reggae no sangue e cultura também. Histórias que o mar sopra pra quem tura também. Histórias que o mar sopra pra quem tem o coração aberto e fé no além. Se você vive e respira surf, esse é o seu lugar, irmão. Surf na veia podcast, a vibe é sempre intensa. Nas ondas, nas trilhas e na crença. Se não é só surf, não sente a batida. Canoa havaiana, no mar da vida. Vela que dança com vento na ida. Skinboard riscando, a maré colorida. Wakeboard voando, pura subida. Cate surf no céu, manobra atrevida. Paraquedas na queda, mais sentida. Planador cortando o ar sem medida. Skate na ladeira, rua invertida. Tudo é alma, é adrenalina, é vida. Aloha, irmão, respira fundo que o papo vai começar. Surf na veia podcast. Surf na veia Boa noite, São Sebastião, boa noite, Litoral, boa noite, Brasil. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Surf na Veia 012, tá? Estamos aqui com dois rapazes aqui do Skinboard, tá? São organizadores, vão estar contando aqui como que foi o campeonato do 4º Boiçucanga Skin Pro em São Sebastião, na praia de Boiçucanga. Eles vão estar contando aqui como foi. Mas antes temos que fazer o patrocínio, quem paga, né, que é o patrocinador, que é o Canto da Mata. São apartamentos isolados, completos, com churrasqueira, hidromassagem, airfry, Alexa, é completo, tá? E temos também a área compartilhada, que é aqui o meu estúdio, hoje do podcast, mas é uma área gourmet completa, com água gelada, fábrica de gelo, geladeira expositora, tá? Temos também o deck coberto com uma mesa de sinuca e bilhar, tá? Temos um colchão impermeável ao lado da piscina, que é aquecida, de borda infinita, com um lindo visual. Desse deck você consegue ver o sol nascendo dentro d'água em junho, julho e agosto. E dezembro, janeiro e fevereiro, quem nos presenteia com a sua aparência é a lua cheia. Maravilhoso. Temos também ao lado da piscina aquecida um spa que vai a 40 graus, tá? E sala de massagem. Pode estar reservando o horário para uma massagem relaxante. E são 8 acomodações. Temos estacionamento fechado e você pode estar reservando pelo Airbnb. Minha arara, é sempre assim, sempre na hora da gravação ele tá aí. Mascote. Você pode estar reservando pelo Airbnb. Você entra lá e procura chalé, apartamento, estúdio 2 e loft Canto da Mata, tá? Você também pode estar reservando pelo Instagram, @loft Canto da Mata, @chalé Canto da Mata. E aí você segue, @chalé Canto da Mata, e você vai poder reservar lá. E também pode fazer diretamente comigo pelo WhatsApp 12 997 67 2487. Alugue que vocês não vão se arrepender, é o paraíso, aqui é o lugar,
tá? E quero também falar para aqueles que estão com o escorpião no bolso, cara, tá aí a rifa do stand-up, pô. Vamos ajudar um amigo, tá? R$ 5.000 é a prancha. Você pode estar adquirindo por R$ 25. Já pensou ter uma stand-up seminova top, tem remo de fibra de carbono e vem com a capa, tá? Por R$ 25. Números de 0 a 200 que vão correr pela loteria. E você pode estar adquirindo pelo WhatsApp 12 997 67 2487. Osmar, sou eu mesmo, tá? E lembrando que o sorteio da prancha amarela do documentário Caraguá, essa cidade também é surf, vai ser feita na segunda quinzena de dezembro, antes do dia 20. Quer dizer que se você for o sorteado, já ganhou um prêmio de Natal, falou? Então, como fazer para participar? Entra no Instagram do fabricante, que é a Supercortes de Ubatuba, e no Instagram do documentário. Caraguá, essa cidade também é surf, do meu amigo Luciano Santana. Luciano, aquele abraço. E também você pode estar concorrendo aqui nesse podcast. Surf na Veia 012, tá? E faz o seguinte, você entra no youtube.com/surfnaveia012 e se inscreve lá. Põe lá a sua inscrição, cara. Você consegue participar de sorteios que a gente faz aqui ao vivo, tá? E tem sorteio de prancha, camisetas, bonés, canecas. E segue a gente lá, compartilhe, comente e dê seu joinha, tá? E pelo Instagram, que você pode procurar lá o podcast Surf na Veia 012, tá? Lembretes, tenho que lembrar vocês que está acontecendo a regata Volta ao Mundo da Globo 40, tá? Que é Globo 40, do barco BB, Barco Brasil, tá? São 2 brasileiros dando a volta ao mundo. Um é o capitão, que é o José Guilherme, um médico de São Paulo, e o outro é nosso amigo Luiz Bolina, daqui de São Sebastião. Pô, um representante daqui dando a volta ao mundo. Você pode estar seguindo no Instagram deles, que é o Barco Brasil, e lá você pode estar perguntando para eles, qualquer curiosidade que você tiver, eles passam para você de imediato. É só você perguntar, tá? Tem voo com drone deles mesmo, filmagens que eles fazem. Eles vão colocando o andamento fase a fase, como está o vento, qual é a perspectiva para a próxima semana. E eles saíram agora da Ilha Reunião, na África, e estão indo para Sydney, na Austrália. É uma perna aí de parece que 30 dias, tá? Entra lá no site, no Instagram deles e deixa seu joinha, se inscreve lá, segue eles que vale a pena, tá? Lembrar também do meu livro. Estou lançando o livro, ó, o livro já está no forno, tá para sair já, tá? Tá fazendo uma revisão e terminando a revisão, o meu amigo Lucas Barsotti aqui já criou a capa do livro e vai estar montando o livro para a gente poder vender, tá? Eu vou fazer umas edições que nós vamos, umas tiragens para a gente poder fazer a noite de autógrafo e vocês podem comprar pela Amazon, tá? É muito legal vocês verem o livro. O livro tem história, né? Tem aventura, tristezas, alegrias, casos sobrenaturais, tá? O nome do livro chama Eu, Meu Pai Pirata e o Tesouro da Trindade. Meu pai procurava um tesouro durante 50 anos da vida dele e eu, durante a minha vida toda, participei algumas vezes com ele e as que eu não participei, ele sempre me punha a par, me contando. E meu pai era um aventureiro maravilhoso. Então tem muita história e é história real. Não é uma história fictícia. É uma história real que é contado dos bastidores, né? Eu estou fazendo tipo um making off da história real. Então tem muito mais história do que o que o pessoal conta por aí, porque livro sobre esse tesouro já foi escrito, né? Tem aí o do Giannis que escreveu, meu pai que participou, mas o meu é diferente. Então você já vai estar saindo aqui um boneco que eu vou estar mostrando para vocês começarem a comprar o livro, hein?
Já sabe, eu, meu pai pirata e o Tesouro da Trindade. Em breve. Bom, vamos ao que interessa. Estou aqui com dois feras aqui do Skinbird, tá? A moçada aqui é que organizou o campeonato. Naquele dia nós tivemos três campeonatos, tá? Tivemos o Super Tubos Paúba. em Paúba, o outro de Marizias, como era o nome? Maresias Shootout. Shootout e o quarto Boiçucanga Skin Pro. Olha, a cobertura foi feita pelo Lucas Barsotti e a equipe. Foram dois drones, quatro câmeras filmando, uma super equipe. Eu acho que a nossa cobertura bateu até a cobertura dos dois que tiveram aí. Pena que eles não tiveram o mesmo patrocínio que os outros tiveram. Mas, ó, a filmagem não ficou a desejar, tá? Vocês podem estar assistindo lá no Instagram do Surf na Veia 012 e no YouTube. Você pode entrar lá no YouTube Surf na Veia 012 que você vai ver lá as nossas transmissões ao vivo, tá? Mas é isso aí, meu amigo. Começando pelo Daniel. Daniel, Nossa. conta aí, como que você entrou nessa história do Skinbird? Cara, em 2007 foi a primeira, minha família já tinha muitos primos que andavam de sorrisal, né? Em 2007 meu pai foi convidado para dar apoio num evento que teve lá na Sununga. Eu acho que foi brasileiro. Tava até mostrando pro Cadu hoje o vídeo de 2007 lá. E eu fui junto, tinha 17 anos na época, né? E aí, essa foi a primeira vez que eu tive um contato forte assim, com o skimboard. Foi um campeonato de skimboard mesmo. Inclusive, até lembro de da narração, era o Nando da Auskin que tava narrando o campeonato. E ele falando que os atletas do Rio de Janeiro estavam. Alguns atletas do Rio de Janeiro já estavam com a prancha de fibra de vidro. Era assim, tinha acabado de começar a chegar essas pranchas, né? Antes era tudo de madeira. E alguns atletas já tinham essa, né? E aí depois, aí passou muito tempo disso. Depois, em 2019, eu trabalhava para um cliente que estava patrocinando um atleta, o Bruno Passos, de Boiçucanga, né? E aí a gente montou e a gente foi produzir lá eu tava roteirizando um documentário do Bruninho, participando desse campeonato, que era o Sununga King of Skin, 2019. E aí acabou que a gente alugou uma casa lá pra ficar o pessoal da empresa, os atletas e tal. O Cadu tava lá com a gente na casa, inclusive, conheci o Cadu lá, em 2019. E aí quando tá terminando o evento, a gente foi fazer a cobertura só, né? Entrevistou os meninos e tal, e tava acompanhando o campeonato. O campeonato foi de 5 dias. Acho que foram 5 dias de campeonato, foi uma parada assim. Foi muito legal, inclusive. E aí, o Jax, que na época ele era presidente da Auskin, ele chamou a gente, depois que acabou o campeonato, a gente fez uma reunião lá. Ele falou: olha, monta uma associação lá em Boiçucanga, porque esse ano a gente fez essa etapa, teve essa etapa aqui agora, vai ter uma no Espírito Santo, e a gente tá precisando de mais uma etapa para formar o brasileiro, né? Fazer um circuito brasileiro e tal. Faz lá em Boiçucanga, pô. Lá em Boiçucanga até então nunca tinha acontecido o campeonato de skinboard, né? A Acabou que Skin, o que que é a Skin? a Auskin é a Associação Ubatuba de Skinboard. Ah, tá. Que acho que Associação Batubense de skinboard e disco. Tá. De E- disco. É skinboard e disco. Ah, tá. Skinboard. Inclusive, quase é a mais antiga do Brasil, né? Eu acho que eles são de. É 2000 e pouquinho. Eles têm muito tempo já, enfim. E aí acabou que a gente juntou ali os meninos, a gente deu um nome fácil, né? A gente falou, pô, como é que dá um nome pra associação que a gente faz e tal. Aí a gente chamou de ABC Skin, né? Associação Boiçucanga e Costa Sul de Skinboard, São Sebastião. E aí a gente começou o trâmite, né? A mãe de um dos atletas que estavam com a gente na casa, a mãe dele e a tia dele, perdão, é contadora. Então ela indicou a gente como fazer os passos, né? Fazer a ata Abertura convocatória, faz sim. primeiro a ata convocatória, aí faz as eleições, chama todo mundo e tal. A gente montou o corpo diretivo lá, o corpo, né, do estatuto. Fizemos uma vaquinha entre a gente para pagar as custas, né? Isso daí deve ter demorado uns 2 meses. E aí quando a gente foi fazer o segundo evento, na verdade, a gente já tava com o CNPJ. O primeiro ainda não. Tanto que nesse primeiro, quem fez o evento foi como se fosse a Auskin, né? A Auskin que fez em parceria da gente, esse de 2019. Que foi o primeiro Boiçucanga Skin Pro. E daí em diante é isso. Daí esse foi o nosso primeiro evento que a gente produziu, né? Eu, Cadu juntos, inclusive, mais um outro pessoal. Daí em diante a gente começou a produzir, a gente produziu, né, os 4 que tiveram em Boiçucanga até agora. A gente na época foi convidado a participar da Associação Brasileira de Skinboard, chamava Abskin, né, que era o pessoal da Sununga muito forte lá. A gente fez um circuito com eles, foi mais 3 etapas, um circuito brasileiro. A Sununga Isso- começou antes, né? Não, da Sununga eles começaram campeonatos lá em 2000 e pouco. E aí isso foi a nossa gestão, né? A gente foi convidado para fazer parte da Abskin, ela já existia. E aí em 2019 a gente fez essa etapa, 2020 deu a pandemia, aí em 2020 a gente fez, como não ia ter mais o circuito brasileiro, a gente fez um skin virtual, né? Foi um campeonato virtual, os atletas mandavam os seus vídeos e tal.
E aí, em 2021, a gente volta com o circuito, né? Ainda como associação brasileira. Né? Foi o primeiro circuito que a gente fez completo, a gente que produziu e tal. E, cara, foi muito doido, porque a gente não tinha... O skimboard, ele é muito ruim de... Tem muito pouco registro, assim, né? Isso internacionalmente, não é só no Brasil, né? Então, são poucos registros que você encontra nos sites, até das federações, as poucas que tem, das organizadoras dos eventos e tal. E o que acontece? Já nessa primeira edição, a gente já bateu todos os recordes da história do Brasil, em quantidade de atletas, né? Quantidade de atletas a gente já bateu quase todos. Todos os campeonatos bateram 60 atletas. O da Sununga teve mais de 100 inscritos. Foi uma coisa muito absurda, assim, né? Aí já em 2022, a gente tem uma dissidência ali da Abskin, a gente teve uns conflitos internos, né? O pessoal da Abskin quis dar sequência por um lado, e aí a gente funda a Ibraskin. Nós éramos, na época, se eu não me engano, em 14 pessoas na Abskin. Saíram 11, e dessas 11 que saíram, a gente chamou mais 3, e a gente montou o Instituto Brasileiro de Skimboard, né? Que é um coletivo independente. O que a gente faz hoje lá? A gente tem toda a papelada que as entidades precisam para fazer os eventos. A gente desenvolveu um regulamento, a gente desenvolveu um curso de arbitragem, e aí tem as planilhas de custo, documento que precisa, modelo de ofício, tudo que então, é que a gente faz, né? A gente, como é um coletivo independente, a gente não tem CNPJ, a gente não recebe por nada, né? A gente gerencia todos esses eventos dando apoio. Então, o organizador, ele informa a gente que ele quer fazer, a gente não barra de forma alguma, se o cara não quiser fazer com a gente, não tem problema, nunca teve problema. E a partir disso, a gente dá todo esse direcionamento de como ser feito, né? Aí a gente tem um protocolo de eventos. Se a organização tiver de acordo com aqueles protocolos de eventos, aí eles ficam aptos a fazer parte do circuito brasileiro. E a partir disso a gente controla o ranking E nacional. tudo isso aí é por amor, né? Por amor. Brasil. Nossa senhora. Por amor, porque Nossa senhora. a gente já passou vários perrengues, tanto com o patrocinador quanto com a organização do evento. E é bem difícil. O skimboard ainda é um esporte muito, vamos por assim, Novo, vamos amador, dizer assim, né? muito. Não digo novo, porque o skimboard já tem um tempo aí, tá? Desde 1970 já, aqui no Brasil, inclusive. Então. Mas não era muito divulgado. Não era muito Não era divulgado, mais né? lazer, né? Era mais uma disco. parada, tipo assim, era uma brincadeira, né? Que nem a galera brincadeira de fazia. praia. E brincadeira de praia. Que era o disco. Começou Isso. com o disco. Começou né? com um disco, Eu aí. eu tinha um Sonrisal. né? Então, na verdade, começou com as pranchinhas de madeira, né? Já É. com formato de prancha mesmo. Aí ele foi virando um disco porque era mais fácil de você subir pra água. É uma Então, doideira mas isso. você veja só, quando eu tive o contato com o Sonrisal, a gente tinha aqui a praia de Barequeçaba, né? Já não era uma praia de onda, é uma praia lisa, preta, Lisa. que é o mar, vai e você tem aquela camadinha de água, De né? água. Então você vinha com o Sonrisal, jogava e ali você, vamos dizer assim, deslizava sobre a água, punha a mão no chão, ela girava e tal, né? Não tinha ainda, isso eu tô falando de muito tempo atrás, eu tinha o quê? 15 anos, muito tempo atrás. Né? Então, não se tinha a ideia de colocar o disco numa onda. Uhum. E eu nunca tinha visto uma prancha de esqui numa onda. Então, naquela época não existia. O surf era o momento. Só que o surf também não era, assim, vamos dizer, como é hoje, né? Graças à turma do Medina, Miguel, Samuel, Filipinho de Ubatuba, né? O Ítalo, né? Graças a essa turma que chegou arrasando o exterior, O né? Brazilian Storm, né? O Brasil Store, né? Então, o surf ainda tinha os campeonatos, mas eram bem simples, não tinha hoje Visibilidade. isso. E a gente era bem discriminado na época, né? Porque Uhum. surfista era maconheiro, rato de praia e vagabundo, eu sempre falo isso aqui, né? Então, de repente, o surf deu um boom, né? E o skin tava faltando isso para aparecer, né? Um boom de alguém que, foi um cara, né? Para ser sincero, eu comecei a ver o skin, cara, porque como volto a falar, eu não tinha o contato. Eu comecei a ver pelo aquele carioca lá, o Lucas Fink. Lucas Fink. Sim. Pô, o moleque é louco, cara. Ele é a referência do esporte. O cara é louco. O cara descer Nazaré com uma pranchinha sem quilha, cara, tá louco. Isso é loucura pra mim. Eu já não desceria nem de quilha, quanto mais sem quilha. Não, Eu vi um filme do cara, um vídeo do cara descendo aquela morra gigante e o cara, sabe, baixadinho ali, tentando controlar. Foi ali que me chamou a atenção pro skimboard, entendeu? Aí eu vi vídeos dele no Sununga, pegando onda no Sununga, né? Ele ganhou lá agora o Mundial. que pra mim é gigante, pra ele é só mais uma onda agora. Infelizmente,
me convidaram de ir no Vai Campeonato ser. Mundial, eu não fui, né? Não deu. Mas, pô, foi aí que eu comecei a ter uma visão mais pro skin. Eu sabia que tinha o esporte, mas não era tão assim, vamos dizer, tão divulgado, Uhum. né? E você não via vídeos assim fácil, né? Não tinha um filme, um vídeo como tem de surf, né? Mas depois que eu tomei ciência, né? Comecei a gostar do esporte, porque é um surfista, né? Só que não tem a quilha, né? Só que é diferente, né? Porque você surfa ali no inside, ali no quebra-coco, né? Coisa que com uma prancha você não consegue. Então eu comecei a ter uma visão melhor. Foi aí que quando eu criei o podcast, que ele só era para gravar 12, era uma entrevista. O podcast foi criado para fazer uma entrevista de 12 surfistas mais velhos, que ia sair num documentário. E o documentário resolveu não sair, porque a pessoa que ia fazer não teve condições. Mas eu já tinha começado o podcast, né? E eu ia encerrar na 12ª entrevista. Mas, pô, o podcast cresceu tanto, cara, que eu andava na rua e os caras pediam, pô, tu não vai me entrevistar? Tu não vai me entrevistar, né? Uhum. E eu falava, não, cara, vou entrevistar só 12, que é pro documentário daqui de São Sebastião. O Caraguá lançou o dele antes do nosso. E Caraguá só tem duas pranchas, Uhum. duas praias de onda, cara. E nós temos campeão mundial, tem Aham. tudo, e não tínhamos o documentário. Aí eu falei, não, pô, eu dei a força para o documentário. Mas depois de tanta procura, o pessoal me cobrando, eu falei, cara, agora eu vou para as cabeças. Então agora esquece o documentário, eu vou encampamos o documentário, já que o cara não vai fazer, nós vamos fazer, né? Boa. Sem grana mesmo, mas vamos aí, vamos meter nas caras. E o podcast esqueceu, né? Então, pô, agora eu vou entrevistar todo mundo, acabou, vai do 0 ao 100, né? Uhum. Só que, de repente, cara, eu novamente andando na cidade, eu encontrava amigos que, como eu, fui velejador, fui mergulhador, né? Fui nadador, andei de canoa havaiana. E aí os caras, pô, mas tu não vai entrevistar os mergulhadores, cara? Eu falei, mas por que eu tenho que entrevistar? O nome do podcast é Surf na Veia, né? Uhum. Pô, mas eu fui surfista também como você. Aí daqui a pouco o cara da vela, pô, tu não vai entrevistar os velejadores, cara? Aí, puta, eu falei, esse negócio? Ah, chega, agora eu vou entrevistar todo mundo. Agora Sim. é vela, é skimboard. Aí eu falei, pô, vou dar chance para todo mundo, entendeu? Uhum. E de repente, quando eu chamo o Américo, que ele deu a entrevista, quem me passou o telefone do Américo foi o Luciano Santana, que tem uma escolinha lá. Luciano, eu esqueci de falar da tua escolinha, é o Sapê Surf School, tá? Então ele me indicou o Américo com o Irã, e eu fiz a entrevista, também chamei vai vir o Jacó, né? E chamei o Tadeu também, campeão de surf, né? E aí eu falei, pô, esse negócio, gostei do papo do skin, né? E da rapaziada, eu fiz esse negócio, pô, eu vou dar uma força para o pessoal também. Porque a ideia agora é para que dar chance aos esportes que estão subindo. Se você não tem um incentivo, porque eu sei que é difícil o patrocínio, Sim. eu não tenho patrocínio, o patrocínio sou eu, né? Então, não tenho patrocínio, é difícil você arranjar o patrocínio, principalmente para os atletas. Conheci o Carlos Bahia, que foi 5 vezes campeão brasileiro de longboard. Perguntei para ele, ele falou: cara, não tem patrocínio e nem vieram me entrevistar. Ninguém entrevistou o cara ganhou agora em Sim. agosto. Uhum. Aí eu falei: não, peraí, eu tô te entrevistando, o podcast tá te entrevistando, tá? E o podcast hoje é visto mundialmente, pô. Tem gente de fora mandando abraço, participando, né? De fora do país, né? Massa. Então eu falei, pô, eu vou dar força para todo mundo, né? E já que agora quem está surgindo, aí entrevistei o Robert Scheid, 15 vezes campeão mundial Sim, de te vi. vela, né? 5 vezes campeão olímpico. Entrevistei o Carlos Bahia, né? Entrevistei a menina de Caraguá, que é bicampeã brasileira de longboard. E aí eu falei, pô, Américo, ele falou, pô, mas sabe o que é difícil? Pô, eu tô aí na associação, é super difícil. Eu falei, cara, se depender de mim, vamos para as cabeças, eu vou ajudar. Foi aí que ele me falou de vocês lá do coisa, e ele me passou o telefone seu na Uhum. época, né? Sim. Ele falou, por que você não entrevista ele? Aí eu falei, beleza, vou entrevistar o Daniel. E aí eu comecei as Sim, negociações, sim. né? Uhum. E depois acabou o que você está vendo aí. E hoje o podcast vai entrevistar todo mundo, cara. E eu vamos para a cabeça. Massa. Né? Agora vem cá, você começou no esqui faz tempo? Cara, eu comecei com 15, não, 15, 14 anos, por aí.
Eu conheci o skimboard desde de 2009, né? Como eu falei pra você na última vez que a gente se viu, né? E eu vi ali, eu falei, cara, não tem como fazer isso daí. Eu nunca fui fissurado em surf, eu era do futebol, eu assistia futebol desde pequeno, então eu jogava futebol, era a minha parada, eu jogava bola. Aí eu jogava o dia todo na rua, mas não ia na praia. Aí eu comecei com os colegas de escola mesmo ir pra praia. E até que um dia me apresentaram um doido lá da Sununga chamado André, que era dono da Ed, o Da Daniel Ed, conhece. aham, sim. Ele falou assim, ó, vendo prancha de skimboard, pá. E um amigo meu, amigo da família, ele era um dos 2 atletas que se destacavam ali na cidade na época, lá em Boiçucanga, né? Na época eu falei, cara, vou ver com esses caras que eles me ensinam, né? Fui lá, peguei umas ondinhas com a prancha deles, na época era o Samuel e o Lelinho, e o Lelinho era amigo da minha família. Ele falou, cara, é simples, ó, tu vai correr aqui, tacar a prancha e é isso. E um amigo meu, da mesma idade que eu, eles eram bem mais velhos que a gente, falou, vou comprar uma prancha de skimboard, cara, vocês querem comigo, a gente divide a prancha. Beleza, começamos nisso. Era bater de frente com a onda, e ralado na cara, eu quase perdi um dedo do pé, loucura. No começo, que você não tá precisando, não tem noção, você não tem quem te instrua, né? Então, foi basicamente isso, foi vamos lá de uma vez e vamos. Eu vi os caras fazendo a parada e fiquei, cara, alucinado. E a gente ficava, foi muito engraçado, porque na época a gente ficava assim, quando é que a galera da Sununga vai soltar o ST de novo, os vídeos? Quando é que vai sair o vídeo do ST pra gente ver? E foi quando eu conheci o Leandro, o Renato, que hoje são, que a gente conhece, né, são amigos, colegas, eram figuras ídolos do vídeo, entendeu? Então a gente ficava assim, cara, que loucura é essa? Ainda pra mim é difícil assimilar, às vezes, assim, engraçado, né? Porque hoje a gente tem uma relação muito massa com o Leandro, o próprio Fink mesmo, a gente conversa às vezes dos eventos, né? Falei com ele pra participar desse. E às vezes eu ainda não assimilo direito. Falo, caramba, né, mano? São os É muito caras da doido, né? primeira prateleira do esporte. E a gente tem uma relação muito íntima com eles, né? Isso é uma outra parada do skimboard, assim, porque o skimboard basicamente ele é uma mistura de surf com skate e snowboard, assim, né, vamos dizer. Mas da cultura é mais voltado pra galera do skate, assim, a questão da Da união, do união da respeito. galera. Você não vê treta na água, não tem, que é um pouco do surf tem mais isso, né? Do cara Tem, furar a onda tem, do outro e tal. tem. Esse campeonato Muita, mesmo muita. agora não teve nenhuma interferência, né? Então tem aquele negócio aí, não sei se você reparou no evento, que quando o cara faz uma manobra boa, fica todo mundo batendo na prancha, É. comemorando e tal. Isso é muito mais voltado pro skate, né? É muito mais unido. E a galera do skimboard, por exemplo, tem uns caras aí que a gente vê 3 vezes por ano. A gente vê no circuito, a gente vê durante o circuito, né? Só que a gente mantém o contato durante o ano Todo inteiro. santo Então, dia, praticamente. a galera que é do skimboard, assim, nível Brasil, se o cara ele participa minimamente de campeonato, a gente conhece essa galera. A gente, não só a gente conhece, como eles conhecem a gente, né? Então a gente é tudo muito unido, assim, sabe? A gente tem uma base de contato com a galera do skimboard nível Brasil muito palpável, assim, tá muito próximo da gente, sabe? Tanto que o próprio Ibraskin mesmo, praticamente todos os estados da costa litorânea, assim, a gente tem algum integrante, pelo menos, né, que faz parte. Tem alguns que, inclusive, o pessoal do Sergipe lá, o Ítalo, né? Eu Uhum. nunca vi ele, eu conheço o cara tem 6 anos que a gente se fala. Ah. E eu nunca encontrei ele. Ele já veio numa etapa que acabou que eu não fui, então a gente nunca se encontrou assim, né? E a gente, puta, se conhece. O próprio Leandro mesmo, eu fui ver ele a primeira vez, ele já foi quando a gente foi convocar ele pra gente conversar assim. Já foi quando a gente foi pedir pra ele fazer parte do Ibraskin, que ele é o presidente do Ibraskin, né? Então a gente não, é muito fácil assim, é muito unido, mano. Isso porque eu sou o único representante do instituto que eu nunca pratiquei skimboard, né? Eu sou bodyboarder, na verdade, eu não pego onda de skimboard. E mesmo assim, tem uma união muito diferente, cara. É muito diferente dos outros esportes que eu já vi assim, né? Sabe uma Isso me coisa que me surpreende. deixou muito feliz, cara, no dia do campeonato? Vi aquela molecadinha, cara. Você É a viu? parte mais legal. 10 é anos, engraçado, 10 anos aquele Aham. molequinho, e ele falando que ele já começou antes, cara. Aham. É. Bem antes, ele participou daquela. Eu perguntei quando você tem, ele falou 10 anos. Ah, a Falei, gente tem uma galera desde que. quando você faz pratica o esporte? Aham. Ele falou, desde os 5 anos. É. Falei, olha, A gente cara, tem em Boiçucanga, a gente tem o Sensei Fará, que faz parte da ABC Ski, né? E os 2 filhos dele começaram, tipo assim, muito pequenos. O Lucas Ficou Fará, em quarto. uma vez ficou em quarto na categoria profissional agora, ele deixou a prancha lá no mar, porque ele tinha medo de entrar no fundo pra buscar a prancha. Foi até engraçado esse dia. E ele era pequenininho, ele era bem menor que eu na época, né? E o menor, mais engraçado ainda, que é o Davizinho, eu trabalho em escola, né? Eu sou inspetor de aluno, esse é meu trabalho, e ele estuda na mesma escola que eu trabalho, né? Então, tipo assim, é muito engraçado. Você vê, eu vi ele, cara, assim, na fralda, praticamente. E É. ele ia nas ondas que nem sem medo, sem ter essa noção um pouco, né, cara? É muito engraçado.
E... Não, no CBS 23, lembra? No CBS 23, a categoria Petis, acho que o mais velho tinha 6 anos. Era muito Era engraçado. uns cotoquinhos que não A conseguia gente teve que colocar 4 segurar. pessoas na praia, um em cada, grudado com cada Segurança de criança, água, pra, tipo assim, É, a praia é, 6 parou. anos, né? São 6 anos. A molecadinha pegava a prancha, corria, tacava e pulava em Tava cima. garoando, tava frio. E E a a molecadinha praia tava... parou. A Então, praia parou na hora que os é isso pequenininhos que é foram pro legal mar. ver, porque você não vê isso no surf, né? Agora eu tô vendo aí um garoto, eu vi num vídeo, um garoto de 7 anos descendo uma onda dentro de um tubo, cara. 7 anos, moleque. Mas ele mora, eu acho que na Tailândia, Aham. por lá, né? Uhum. Então já, desde pequeno, o pai colocou lá e essa molecada não tem medo de mar, né? Mas, pô, ver, eu não tinha visto ainda. Então, e o legal é ver que eles foram participar, cara. Então, isso já valeu o preço Não, de parabéns ver aos essa pais molecada, também, né? A entendeu? molecadinha veio com a É, família, o né? Parabéns pai, aos pais, os logicamente, pais são... dão em Ó, força. eu tive um feedback do Tuá, que é o pai do Thier, né? Que é um menino do Rio de Janeiro que veio pra cá. E o pai dele falou que agradeceu a gente, o evento, etc. E falou que é muito legal, né? Que a gente organiza os eventos pra galera iniciar nessa trajetória, né? Entender como que é a vida do atleta, assim, né? Que procura a carreira profissional, né? No esporte. É um esporte ainda amador, mas tem muita gente que futuramente vai conseguir viver dele, né? Porque Sim, pega os patrocínios, Daqui né? uns aninhos aí é Super isso. Ele difícil, né? vai mudar o o patamar do skimboard... skimboard, com certeza. Quem É, tá começando quando, agora vai. já pelo o carioca lá, o Lucas Fink, isso já vai estar crescendo, porque É. ninguém tinha um olhar para o skimboard, né? Agora já está tendo um Não, tem olhar um. diferente, É que né? aqui no Brasil não é tão famoso. O skimboard, que nem você falou, tem o sonrisal, né? A gente tem 3 modalidades do skimboard, que é o sonrisal, a pranchinha de disco redonda. Tem o skimboard de flat, que é esse que você realmente faz na areia, no liso, assim. Sei, Não é pra isso. onda, não é pra E onda. eles fazem um sistema, é muito engraçado porque é muito forte no Japão esse. E eles fazem um sistema de inflável, assim, uma piscina inflável, reta, assim. E eles põem rampas, etc. Então eles. O Adrian Haza, que é se alguém quiser procurar na internet, ele apareceu 3 vezes já no Instagram do Instagram mesmo, né? Da Meta. Divulgando o skimboard, porque ele faz umas paradas, assim, alucinógenas. Ele consegue esquiar, fazer como se fosse no skate. Esquiar em qualquer lugar que tenha água. Então, assim, em Poça Barcelona de tem água na muita rua. poça de água na rua, aquelas fontes que saem do chão, sabe que a criança fica correndo, aqueles Sei. jatos. Ele esquia no meio também. E o bom do skimboard, diferente do surf, na minha visão, eu acho que é a proximidade com o público da praia. Porque, por exemplo, se você vai surfar numa praia que nem o Guaicá, que nem a Baleia, Tá que é um longe pra pouco mais caramba, distante, você é. mal vê, você mal vê as consegue enxergar o cabecinhas, né? atleta. Você fica tipo, se a pessoa é míope, ela já não enxerga o cara. Então, Não, no e nem skimboard, sabe, porque você não tem um telão, não tem nada que mostre. Mas ali você no tá ali, skimboard né? a gente não precisa nem do telão pro areia, cara poder assistir da praia. Aham. Ele pode estar lá na praia, ele vai ver o cara lá na frente, lá não tem erro. A gente faz os eventos na Sununga, cara, a praia da Sununga para, todo mundo fica observando o evento. Parece que tá todo mundo dentro da bateria, assim, é muito É doido muito lá. louco, cara. A atmosfera que cria lá na Sununga é muito doido mesmo. Porque a Sununga é o pipeline, né, do skimboard. É a isso, meca. É diferente, é né, lá, cara? lá não Aquela adianta, lá laje é- que desce assim do morro, né? Vai para dentro d'água. E isso tem no Bonete, né? Como eu sempre falo aqui que eu fui o primeiro cara a surfar bonete, né? Então, o bonete tem uma rocha, assim, um paredão de rocha, que quando o mar tá grande, ele bate nessa rocha e aí ele forma aquele pico, assim, sabe? Triangular. Aham. Só que ele tá lá atrás, ele não, na praia, ele não dá para você fazer o skimboard porque ele não quebra na areia. Ele forma um lago, tipo Maresias, né? Então, às vezes, Maresias, quando tá uma ressaca, ele quebra na areia. Dá pra fazer. É. Já foi feito um campeonato lá de Mas a skimboard. maioria, ela forma aquele lago, né? Então você não tem onda ali para você fazer uma manobra e tal. No Bonete é uma praia longe, como é o Guaicá também, né? É uma praia que você para pegar onda você tem que ir mais longe. Não tem, e por ser cheio de buraco e descida, não tem como o atleta vir pular na prancha e fazer uma manobra. É muito difícil. Uhum. Eu nem sabia que Boiçucanga. Eu sabia que Boiçucanga tinha o mar pé na areia, né? Quebrava assim. Tanto que eu chamei o Luan. Ô, Luan, me responde aí, hein, Luan? O Luan foi um rapaz que eu vi no vídeo, eu não conhecia. Eu vi um vídeo que ele desceu lá no canto de Boiçucanga, que ele já desceu dentro do tubo, cara. Ele despencou. Opa, ele despencou no tubo, cara. Pá! E o tubo grande, ele pegou o tubo e aí ele sai bem na hora que tudo fecha. Não é sabe? Boiçucanga, né?
Foi Buscanga. Então, lá rola esse dia do ano, né, que eles falam, que a galera do surf lá de Maresia de Cambori fica, é muito engraçado que eles ficam realmente fissurados nesse dia, porque Buscanga é uma onda muito pesada, então pra quem vai dropar lá, é muito arriscado, então dá muita adrenalina e tal. Então tem a galera lá do surf que mora lá em Boiçucanga, que eles mapeiam esse dia, e quando rola, cara, é muito engraçado, que vai, cara, igual a gente fez a transmissão, são 4 câmeras, são 10 caras na água, parece que tá rolando um campeonato, mas não, os caras estão fazendo um free surf lá, dropando uns buracos que eu já dropei Boiçucanga de prancha. Ah, Era louco, né, na época era quando inconsequente. quebra grande ali é loucura, cara. Não, já saí com um pedaço das costas faltando aqui, já arranquei o bife das costas, no skimboard, Sabe como é onde essa praia também, que Boiçucanga, é Martim de Sá, cara. Então, Já peguei onda ali no meio de Martim de Sá grande, que você descia a onda, cara. Você pega a onda gorda, vem pulando nela, ela começa a cavar, aí você dá uma, dá duas e já sai, porque na terceira ela te joga na areia. na areia, E é 2 metros e pouco dentro Não, daquela areia então, grossa, não, você rala até o osso. E o legal lá de Boiçucanga, assim, um comparativo assim com a pista de skate, é tipo. É como se fosse uma pista de skate da. Eu lembro que em São Paulo tinha uma pista de skate da Billabong, que era muito boa, assim, né? Eu andava lá quando era criança. E lá tinha um. Tinha um half, tinha um mini ramp, tinha as 45, tinha toda aquela parte, assim, né? Então você. Pra cada estilo seu, assim, você conseguia andar lá na pista, né? E Boiçucanga é tipo isso. Ela tem 3 ou 4 pontos, né? Talvez 4, vai. arredondando pra ficar certinho uns são 4 4. pontos, Depende tem da um- época do ano. Porque, por É. exemplo, a gente tem o canto esquerdo lá, que quando o mar tá muito grande, é uma onda que ela abre no canto esquerdo, extremo esquerdo da praia, né? Ela é uma onda que, pela ondulação entrar de lado, ela abre um pouco mais pra direita. Então, Boiçucanga sempre favorece quem é regular no skimboard. Sim. Porque o regular, ele vai fazer o contorno de costas pra onda e vai voltar de frente. Então, ele vai fazer o contorno pra direita de quem tá vendo, né? Sim. Então, sempre favoreceu, né? A gente que é Goofy, o Bruno Passos, que é 3 vezes campeão brasileiro, que também é de lá, a gente tem um pouco mais de dificuldade, né? Vamos por assim. Tanto que o Bruno é um dos melhores do Brasil Do mundo. surfando a onda de front, que é você buscar a onda e fazer o contorno de frente pra onda, né? Que é uma parada que no skimboard não era tão grande assim. Ele, o Fink e mais uns 2 caras do Brasil aí que vieram disseminando esse estilo aí, né, de manobra. Que é basicamente cortar o caminho. Antes no skimboard você vai, faz o contorno e volta de frente. Nesse não, ele vai direto de frente pra onda. Assim, ele entra já de lado, faz o wrap de front que a gente fala, né? Wrap de frente. E lá, basicamente é assim, no canto esquerdo rola uma onda, que ela é uma onda um pouco mais fraca, né? Na questão de lip, né? O lip dela é um pouco mais fraco, mas ela é bem cheia. No meio da praia, que foi onde aconteceu o nosso campeonato, Os 2 ela é um, dias, né? Os 2 ela é um- primeiros dias. ela é um quebra-coco bem forte, bem denso. É uma onda que, se tiver rolando bom, o vento certo, é uma onda que vai ser muito fácil pra quem tem um nível médio avançado, mas uma onda muito pesada. Então, pra quem tá iniciando ali, já fica um pouco mais assustador e tal. Pelo tamanho e pelo jeito que ela quebra. Aí, indo pra direita, quanto mais à direita você vai, mais ela quebra um pouco ao fundo, o lip um pouco mais forte, só que com menos força da ondulação, né? Então, por exemplo, a gente tem lá no canto direito, que foi onde aconteceu o campeonato, aquela lateral, que é aquela pedra. Sim, que dá o Que faz a backwash, lateral, né? É, o Exatamente. backwash. Bate aquele backwash lá e diferente da Praia da Sununga que o backwash ele passa lambendo a praia de trás pra frente, ela vem, aliás, de lado sentido pra areia, essa empurra da areia pra água, então é pra trás. É um pouco mais difícil, tanto que se vocês repararem nos vídeos, tem muito atleta daqui tentando pular o backwash. Ele vai no backwash, faz o contorno e tenta pular essa espuma pra poder descer a onda, porque ela não tem força pra jogar você de volta pra areia, né? É. Rolam uns dias lá, quando a bancada tá bem acentuada, a pedra tá mais evidente, aí a onda tá mais cheia, com mais energia, né? E tem o canto extremo direito, que lá rola mais uma lateral, que foi a primeira vez que a gente fez um evento lá, o último dia foi lá, que é Teve que ir pra lá, teve que o ir canto pra da lá. prainha. Pra lá, porque tava com pouca onda no É, meio, foi né? no. Não, foi então, bem na. É que onde a gente tava ali, onde tem a pedra, então a pedra ela ali tá é a aqui, entrada né? do Itaipu. Então o nosso evento foi daqui, né? A pedra aqui pra cá. Isso. Daqui pra cá ainda tem um trechinho ali É, eu que a vi. gente faz lá naquele canto. E Ah, depois não tem mais um nada. pedaço. É. E depois tem mais um pedaço. Tem um paredão de pedra lá no Emboiscanga que, se tiver uma maré baixa na época do verão, dá pra você puxar mais pra direita. E lá também rola uma lateral, só que é infinita vezes mais difícil, porque você tem que dropar com a água no joelho. E é assim, só quem realmente sabe pegar lá consegue. Só que é muito boa. Assim, basicamente Boiçucanga virou mar.
Se o vento tiver ok, você pode ir em 3 dias, no mínimo, vai estar rolando onda pro skimboard. Você sem vê como dúvida que nenhuma. legal, né? É uma praia que você não dá valor pra surf, né? O pessoal fala, Aham. olha, passa, isso aí não Muito vai difícil, Até pra, muito até pra, difícil ter pra, surf pra lá. galera que é Mas você turista vê mesmo, que né? até a praia hoje, ela tem uma função, né? É. A função do esqui, né? Porque o pessoal aproveita legal isso. É, E o legal do que eu vi lá no Sununga é que ele forma também o backwash, só que quando ele junta com aquela outra onda que vem do fundo com força, então o cara quebra um tubo, o cara É. entra ali, né? Lá, mas não é mais difícil rolar Então, um lá, tubo lá, lá. lá na Imboçucanga rola os tubos, mas lá o que a gente fala no skimboard é um pouco diferente, porque no surf, quando você não completa o tubo saindo dele, não vale. No skimboard tem um valor, dependendo do nível do tubo, né? E óbvio que dá pra você analisar o tempo que o atleta anda no tubo. Na Sununga, parece que foi, mano, o cara que criou aquela praia Deus arquiteto criou a praia, o arquiteto pra do aquilo, universo, pra aquilo, criou. cara. Porque não tem explicação. A Porque- ondulação entra numa diagonal pra praia, sentido diretamente pra aquela pedra. Aí então ela sobe na pedra, a onda quebrando, ela sobe a pedra e volta arrastando a praia inteira. A praia é pequena, o que É. mantém a pressão da onda o tempo todo. E o triângulo que forma ali é uma parada que, assim, Ele cria um tubo, né? O cara entra dentro do tubo e sai do tubo. a gente vê os vídeos dos atletas profissionais. Eu, como atleta, já caí lá. Grande, assim. Primeira vez que eu fui lá, eu nunca tinha ido pra Sununga surfar. Falei, mano, eu vou pra lá e não importa o tamanho do mar, eu vou me jogar, velho. Não tenho medo. E fui com essa mente aqui. Cheguei lá, eu olhei pra onda assim, ó. Falei, nossa senhora, eu vou morrer. E pior que a do ele é assim mesmo, ele não é dos mais habilidosos, não, mas vai em qualquer onda, mano. Tá Mano, E nem aí. não tem ali Tá nem aí. o problema é que sempre é areia, né, meu? Então, e aí é um Tá nem problema. aí isso aí. ó. O skimboard, se você não aprender a cair, e eu digo isso porque se você quer aprender skimboard, procura um atleta que conheça do esporte, que tenha uma facilidade com o esporte, e ele já tenha uma didática de ensino, porque eu aprendi da forma errada. Tem um sistema que é muito mais prático para você aprender skimboard, Que é o que todo mundo faz hoje nas que escolinhas, é o né? drop com o pé de trás primeiro, que é você correr na por cima da areia, prancha. Você sai faz escrever na correndo areia. e eu pulo ao contrário, eu pulo com o pé da frente. Então, assim, eu e o Renato Lima, que basicamente, colocando no mesmo ponto, a gente tem muita dificuldade de entrar na Sununga por causa disso. Ele, obviamente que não, porque ele mora lá, mas só dando um ênfase, né? O cara que dropa com o pé direito na frente, com o pé da frente, ele tem muita dificuldade, porque aquela espuma que vem na praia da Sununga lá é uma esteira. Tipo, você tá correndo na esteira, é a mesma coisa. Então, tipo, lá você tem um timing perfeito pra você entrar na onda, porque se você entrar atrasado, você não chega. Ela não. E tem um cara. Morre, né? Morre. E tem um cara só que eu vi até hoje, tem um cara só que entra atrasado naquela onda e consegue pegar onda, que é o Bruno Passo. E todo atleta local de lá, você pode perguntar, que ele vai falar, só o Bruno consegue fazer isso. Que é dropar atrasado e conseguir chegar na onda. Porque se você não entra pegando o pé com a lateral ali, você não vai na onda. E você vai pegar uma maçaroca d'água. E se você não souber cair no skimboard, porque você pode tomar o whip out, né? Que é o lip te jogar direto na areia. Isso acontece no surf, né? Se Sim, você dropar sim. errado, não remar suficiente, Aham. você vai direto na areia. E assim, sem massagem, pra É. pancada seca. Então tem que aprender a cair, tem que tomar cuidado, porque até mesmo a queda com consciência pode machucar. É um esporte maravilhoso, sim. Quando você aprende ele, cara, é uma sensação. É muito engraçado você tá conversando com a pessoa aqui, eu e você conversando, do nada eu tô correndo, vou na onda, volto, e a gente continua o papo. É. A galera tá sentada na praia aqui, às vezes a namorada, o tio, o cachorro, tá todo mundo sentado na praia lá. Por você estar mais próximo à praia, você tem muito mais contato. Exatamente. Porque Não o tem surf aquele é de diferente. entrar, Não, passar porque da- você fica ali na praia, conversando, opa, vem uma ondinha, aí você vai lá e pega. O surf não. Você entra dentro d'água e você vai lá pro fundo e esquece da vida. Fica 3 horas lá. Aham. Aí quando você chega, né, na praia, sua namorada tá puta da vida porque você ficou 3 horas, abandonou ela ali na praia, né? E o skimboard. Né? E o skimboard, você tá ali, né? Ah, só uma coisa. Uma coisa que eu achei assim, que eu fiquei vendo, cara, eu entendo por quê, mas eu quero fazer pergunta. Por que eles chutam areia na prancha? Essa Pra é uma colar pergunta, a essa é areia uma pergunta muito boa. Areia na parafina? Todo mundo tem essa dúvida. Não, aliás, inclusive eu vou deixar bem claro, a areia na parafina é uma merda, tá? Vocês vão ver a galera com muita areia na parafina, é horrível, isso não ajuda, isso machuca. Óbvio que tem uns caras que tem um pé muito mais cascudo, mas machuca o pé. Sem brincadeira. Assa o pé de verdade. E você vai ficar num atrito infinito com a areia, você não vai ficar com a parafina. Então imagina você surfando com areia e você Sim, remando com. vai ficar toda É assada. a mesma coisa. Exatamente. E o que acontece? A prancha de skimboard, ela pesa geralmente 2 a 3 quilos ali. Às vezes tem um material mais pesado, outros mais leves. Já peguei prancha que não pesava 2 quilos, que era absurdo. E isso pro skimboard é bom, porque a prancha fica muito leve no seu pé na onda, né? Como não tem quilha, as bordas da prancha, que são as quilhas do Outro skimboard. perigoso também. Eu peguei a pranchinha lá, aquilo pegar na testa.
Não, e é o que eu falei, eu quase perdi o dedo, o pé e tal, assim. Então tem que tomar cuidado, velho. É uma Ela não evolução tem a de passo borda a passo. arredondada, né? Ela uma... tem um concave de 45 graus e a galera profissional lixa a borda pra ficar literalmente uma faca, que é quanto mais fácil, mais fina a borda, mais fácil ela adere na curva, né, da prancha. Então a gente jogaria no fundo da prancha, basicamente pra aumentar o peso dela. Ah, é isso? Isso, porque quando você tá correndo com a prancha, tem o vento que vem contra, né? Então, se você pegar um vento maral aí, a prancha pra voar no teu peito, nas tuas costas, já vi. Mas Já. a areia é Aconteceu bruta. isso no campeonato. No campeonato agora aconteceu. Um atleta foi correr, tava ventando, né? Na hora que ele foi soltar, a prancha deu uma girada lá e soltou. E acontece, porque Tem a que prancha é leve. E Mas a areia adere ao fundo? Então, ela vai segura grudar um lá, pouquinho, porque né? a areia não é a que a gente tá pisando ali. Sabe aquela lama que fica entre a água e a areia? Ah, Então, é sei, aquela sei. lama, né? Vamos pôr aquela lama. Então, você tá. taca aquela lama lá, tanto que você pode reparar que a galera vem voltando da água já jogando areia, porque fala, pô, tá ventando bastante. Eu fiz bastante isso no campeonato. Ah, que interessante, não É, sabia muito disso, doido, cara. E é engraçado. Eu vi lá o segurando e os caras chutando areia. Falei, pô, mas o que será que é isso? Tem gente, por exemplo, eu tenho uma parte na bateria lá, eu lembro fixamente na minha cabeça, que eu tava jogando areia. Aí eu falei, cara, não, parou o vento, eu tenho que tirar a areia, porque quando eu for correr, a prancha vai ficar mais pesada, então eu vou pegar menos velocidade. Então tem que ter toda essa leitura da... Pô, que legal, cara. Eu É. achei muito interessante isso aí. Aí vai, Inclusive- de cada estilo de atleta, né? O logo do Instituto Brasileiro, a gente fez ele, que eu acho muito icônico, né? O símbolo do surf, basicamente, é a prancha de como ela fica parada, que nem essa aqui, essa né? aí, né? E a do skimboard no logo do Ibraskin, a gente colocou ela de ponta cabeça, porque é o jeito que os atletas ficam esperando a onda, eles seguram ela de ponta cabeça, né? Então a gente tá tentando até deixar isso mais como uma marca do skimboard, assim, a prancha de ponta cabeça, porque Eu achei E interessante. é uma isso. parada que o skimboard, cara, falando como divulgador de eventos, assim, é um esporte que te traz muita visibilidade pras marcas, entendeu? Na minha opinião, eu acho que é muito mais evidente você ver o adesivo do atleta na prancha do skimboard do que tu ver o adesivo numa Na prancha de lycra surf, mesmo, né? É Na porque, lycra. como eu tô te falando, você tá constantemente do lado do público, cara que ali, é o público que compra, né? Uhum. Então ele tá olhando a marca. A prancha, o cara vai para dentro d'água, meu. Se não tiver um zoom para ver o cara dando uma batida e aparecer a marca, o cara só vai ver a marca quando ele sai da água. O tempo todo que o atleta vai, entra na água, sai, entra e sai, ele tá ali mostrando a marca. Sim, Então, é um negócio que precisa. Ô, pessoal, vamos patrocinar aí, meu. Tem muita molecada aí que merece. Vamos viu? ajudar a galera aí. Vamos ajudar, pô. Patrocínio sempre é bom, ajuda a crescer Não, o os atletas do esporte, skimboard são... tira a molecada da rua, né? Os pais aí, eu vi um pai lá super participativo, né? Ficou lá bravão, Que gente ele boa, ficou gente bravo boa. porque vocês chamaram o quarto, terceiro e o primeiro, né? Ele chama a gente faz depois. E depois viu o segundo, né? E aí ele falou, peraí, e meu porque- filho, né? É, não, a gente faz isso desde a primeira edição. A gente, Porque, né, na verdade, a gente fez a primeira edição chamando na ordem, né? Só que aí meio que abafa É, porque na hora que você anuncia o segundo colocado, já sabe que é o automaticamente que é o campeão. primeiro. É, Então a galera fica comemorando com o campeão e você abafa o segundo colocado. Então a nossa ideia disso é para justamente dar a moral do valorizar segundo. o segundo Então, a gente colocado. faz, né, o quarto lugar, terceiro, e agora o campeão. A gente anuncia o campeão, fica todo mundo gritando. Na hora que dá aquela calmaria, e uma salva de palmas pro segundo colocado. Aí, né, aí ele vem também. Mas é porque a gente também ficava meio assim. Você anuncia o segundo, e aí o campeão, todo mundo já sabe já, né? Você viu que o pai ali já naquele dia, né? Falou assim, pô, peraí, meu filho, não, calma, nós estamos chamando o primeiro colocado, né? Não, inclusive, a gente tá falando do Itaipu, até lá do canto direito, eu lembrei de uma história aqui. Acho que a gente pode falar, né, mano? Porque tá todo mundo vivo, né? Já passou 6 anos. Em 2019, quando a gente fez o primeiro campeonato lá, o primeiro dia foi sábado e domingo, né? Já até sei o que é a história. Puta, Essa mano. história é boa, velho. Cara, que doideira. E aí, então, quando a gente faz o ofício pra prefeitura, a gente manda uma foto aérea de Boiçucanga e a gente informa, olha, até 2 dias antes do evento a gente vai informar a prefeitura onde vai acontecer. Um desses 3 cantos vai acontecer, né? O primeiro dia foi super legal as ondas, né? Foi mais ou menos onde a gente fez essa vez agora, nos 2 primeiros dias, né? E acordamos no domingo, o mar tava uma lagoa, a gente falou, mano, fudeu o que a gente faz. Aí Não, a primeira vez a gente fez lá no canto esquerdo. Não, Porque- isso daí foi 2022, mano. É? 2022, 2021, 2019 Ah, não, foi- tá certo, foi na frente da pista de skate, tá certo, tá Isso. certo. Aí fizemos lá no primeiro dia, beleza. O segundo dia do zero onda, o que a gente faz? Eu vou pra Boiçucanga, eu tenho família em Boiçucanga, né? Então eu vou pra lá desde pivetinho. Eu não conhecia Itaipu, tipo assim, não conhecia nem pelo nome. Eu sabia que tinha um canto lá bonito com as pedras e tal, mas não sabia que lá pegava onda, né? E aí os caras falaram, mano, vamos levar as tendas, vamos levar tudo lá pro canto direito, vai ser lá no Itaipu e tal, não sei o quê. A gente foi informou a prefeitura não falou nada. A gente também, os moleques, em desespero, né? A bateria começava às 8 horas da manhã, já era umas 8h30, a gente não tinha levado as coisas pra lá.
E o campeonato tem que acabar no domingo. A gente não tem como falar, ó, galera, volta aqui semana que vem. Não dá, né? Porque É uma parada que a gente brasileiro, não né? tem... Então tem gente de... A gente não tem como fazer aquele... como é que eles falam? Que o surf faz bastante, né? Que é o day off, né? É, e Tipo, faz o deixar, day off, Ah, escolhe... tá, os dias que não tem onda. É, né? vamos ver que dia que faz. O nosso não... Next call, né? Não é que o skimboard não tem que fazer isso. A situação do skimboard de hoje, por ele ser um esporte amador, e a gente faz o circuito brasileiro, essa que a gente fez agora aqui, tinham 3 estados, atletas de 3 estados, né? Esse primeiro que a gente fez tinha um atleta de 8 estados. Então imagina, a gente avisa pelo menos um mês de antecedência, o cara vai comprar passagem, vai reservar. Sim. Então não tem como, a gente tem que fazer o evento Pra nesses terminar 2 naquele dias. dia, Vai né? ter que acabar esse dia, né? Enfim, aí levamos as tendas pra lá, levamos todo o material lá pro canto direito, conseguimos. O Heitor, até que tava de árbitro nessa edição, conseguiu, sei lá quantos metros de extensão. 200 metros de fio. 200 metros de extensão. A gente conseguiu ligar a caixa. Minto, a gente não ligou a caixa de som, a gente ligou. Não, foi a caixa de som, a gente tinha um megafone, né? Pra É? anunciar as baterias e tal. Pô, beleza, mano. O campeonato foi incrível ali. Aquele canto é muito bonitinho. Um canto bem isolado, assim. Parece uma coisa bem paradisíaca, assim, né? Ficou bem próximo, bem íntimo ali com A as gente chama de famílias e tal. prainha, os É, locais chamam de prainha, né? Que tem o Itaipu. Pô, beleza. Inclusive foi, mano, a gente tem até os vídeos promocionais desse evento que a gente fez agora, a gente tava usando a imagem da última bateria do campeonato. Foi na final da profissional. A gente acha que, inclusive, acho que no mundo nós somos os únicos que fazem a final da profissional com 4 atletas sempre, né? Pelo Ibraskin, a gente acha que ia ficar muito mais emocionante e tal. E aí, meu, foi uma imagem irada, assim, o mar, a gente fez bateria de 25 minutos, a última bateria, a final da Pro, né? A última bateria do dia. E aí, cara, eu vou chutar aqui entre os mais ou menos os 18 até os 23 minutos de bateria, não vinha nada. Nada, 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 nada. O Bruninho tava em terceiro, o Renato Lima tava em primeiro, o Leandro Azevedo em segundo, o Bruninho em terceiro e o Felipe Liro tava em quarto, até aquele momento ali, né? Cara, foi muito louco. Começou a contagem dos 10 segundos, veio lá de trás. E o Bruninho, ele é filho de pescador, ele é pescador também, né? Marinheiro e tal. E o Bruninho, ele tem um olhar muito embaçado, mano. Assim, Ele, muito ele doido. é... Ele é o melhor, pra mim ele é o melhor, assim, que eu já vi. Não vou falar do mundo, mas pelo menos dos que eu vi, de ter a leitura do mar, né? Não, ele é embaçado. E aí o Bruninho começou a se mexer, eu até arrepio, só de lembrar, mano. O Bruninho começou a se mexer. Eu falei, eita, o Bruninho tá vendo alguma coisa. E eu olhava pro mar, eu não via nada, mano, não via nada. Eu falava, velho, o que ele tá vendo aí, mano? E aí ele começou a se mexer, os caras começaram a se mexer também. Deu que os 4 entraram na onda, não houve interferência, foi uma onda linda, mano. Um material muito bom, assim, que a gente tem até hoje. Dos 4 atletas na onda e tal. E aí deu que o Bruninho, o Leandro acho que cai no meio da onda, o Renato também consegue completar, mas o Bruninho deu o show dele lá, termina com 360, né? Acho que termina com varial, sei lá, cravado. E aí nessa última bateria que ele virou. Ele virou na última bateria, ele foi pra primeiro, o Renato ficou em segundo, o Leandro em terceiro e o Felipe em quarto, né? Beleza, não é, qual foi o acontecido daí? Que, cara, acabou a bateria, não deu 2 minutos, a gente começou a recolher as coisas e aquele abraço, né? E tá, beleza, vamos fazer a premiação. A gente fazia a premiação num restaurante lá em Boiçucanga, né? Ó, vamos daqui, a gente vai fazer a contagem das notas, vamos passar pro secretário e vamos lá fazer o pódio, né? Não deu 2 minutos, a água começou a invadir a tenda. Na hora que eu olhei aquilo, aí eu olhei pros lados assim, lá é pequeno, cara, é pequeno. Não sei agora quantos metros tem, mas é pequeno. 100 metros. Pra 100 direita metros. não tem pra onde ir, é mais pedra. Pedra. E pra esquerda era um vão que Sei, passava, um passa vãozinho toda que aquela não, pedra não tinha 1,5 grande. metro esse vão, era o caminho que as pessoas tinham que ir embora. Que quando o mar tá grande, não tem. A E água o sobe, a a maré maré sobe lá em subindo. cima, é. Ô, velho, que isso, né, mano? Isso aí dá pra ser tragédia, 2 palitos, né, gente? Porque, assim, a gente tirando o nosso da reta, né? Se a gente informou a prefeitura, falou, a gente tá indo fazer lá no canto direito. Tudo bem? Tudo bem. Ó, o evento começou 8, vai começar 8 horas da manhã e vai acabar às 5 da tarde. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Acabou nesse horário. Acabou 5 horas, certinho, beleza. E foi isso, começou a subir, só que a maré começou a subir muito rápido. Eu olhei pra esse aqui, eu falei, mano, eu produzo evento há mais de 15 anos, né? Então, assim, eu tenho... eu fico fazendo plano A, B, C e D sempre dos eventos pra não dar merda, assim, de tipo, alguém se lesionar. Porque isso se foge, né? No evento Sim, desse, sim. pra alguém te processar numa dessa ali, É. os organizadores, porque quebrou o pé, quebrou a perna, não sei o que, lá, né? Na hora que eu me liguei o que tava acontecendo, eu olhei pra esse aqui, eu olhei pro CC, porque na época o CC a gente já fazia, desde a primeira edição a gente fazia Sei. junto já. Eu olhei pra ele e falei, irmão, nesse tom assim, na maior paz do mundo, a gente vai simplesmente tirar todo mundo daqui imediatamente, mano. Isso aqui vai virar filme de terror. Vamos tirar esse povo daqui. E aí, esse aqui pegou o megafone. Ô, galera, ó, vamos ajudar todo mundo aqui, ó. Cada um pega uma tendinha, pega uma cadeira, pega um negocinho, vamos Não, ajudar. porque E- foi assim, lá é um lugar que é muito difícil acesso. Eu E nesse vi dia lá, a maré tava bem baixa, né?
O que acontece foi o seguinte, no dia seguinte ia entrar a ondulação que a gente tava achando que ia entrar no campeonato, só que ia entrar no dia seguinte que acabou o campeonato. Então o que acontece? A maré secou, legal, começou a entrar um ventinho maral e começou a subir a maré. Só que tava isso, você olhava pra trás assim, a tenda tá aqui, você olhava pra trás, É o um povo morro, tudo é um empoleirado, tipo, tinha umas 200 pessoas. É. E era um Nossa, bagulho, 200 pessoas? era um bagulho surreal, a gente deu, Esse evento, a gente levou, foi muito foi legal. o primeiro evento nosso lá, a gente levou, tinha 70 inscrições. Então, tipo assim, todo mundo Só de queria atleta conhecer tinha Boiçucanga, 70, porque é. todo mundo via Boiçucanga dos vídeos do Bruno Passos. E os vídeos dele, que ele postava, que ele posta poucos vídeos. Mas era, tipo assim, uma parada absurda. Era ele pegando a lateral, mandando o aéreo, 3,6 aéreo direto pra areia, da lateral. Os shoves 3,6 dele, que são o Big Spin, né? Que são as manobras dele de praxe, né? As manobras padrões que ele sempre manda. Então todo mundo viu as ondas que ele pegava, os tubos em pé, pô. Então, tipo assim, você via. O único lugar que dava pra pegar tubo em pé aqui no Brasil, até então, era a Sununga. Só que quem era intermediário não ia na Sununga, porque não tem como tu entrar na lateral. E fora que lá a praia é muito pequena, tem muito atleta, então gera um desconforto ali. Você pega uma onda, daqui 15 minutos você vai pegar outra. Porque ninguém vai deixar tu pegar uma onda aleatoriamente. A fila lá é grande. A fila Então, é grande pra pegar. não, e lá em Boiçucanga tipo assim, a short break, então a praia inteira tá lá, mano. Tanto que no nosso campeonato tinha gente esquiando pra direita, pra esquerda. O Dani Azevedo, que é o atleta que é da Sununga também, ele falou que pegou um dos melhores mares de frontal da vida dele, lá em Boiçucanga, no dia do campeonato. Você vê como que é, a gente Não, não foi dá lindo, valor, né? O pessoal não dá Foi valor. um dos melhores dos dias de campeonato, eu posso falar com propriedade, dos que a gente fez em Boiçucanga, pelo menos. Foi, de longe, os 3 melhores. Vamos supor, então a gente tem. Esse é o quarto, os outros tinham 2 dias, né? Então a gente tem ao todo 9 dias de campeonato. Com certeza, esse foi os 3 melhores dias de onda que a gente teve. De todos os dias que a E gente como já que fez em foi Boiçucanga. tirar esse povão todo aí? Ah, Não, Cada e um aí acabou carregando que. uma coisa, Aí Foi a isso, a gente gente avisou, eu olhei devagarinho. pro Cadu e falei, ó, não vamos apavorar, que se a gente apavora, vai todo Mas mundo a apavorar, né? prefeitura instalou a tenda lá? Não, Não, foi tudo a a gente gente. levou na mão, porque a Não gente era- mudou não de era- lugar, né? Então a gente foi levando 4 pessoas. Na verdade, levava tendinha. uma coisa que é bom dar um adendo. Nessa época a gente não tinha esse aporte que a gente tá tendo com o Frank agora, entendeu? Ah, tá. É, não era o Frank Ô, que... Frank. É. Muito Abração, obrigado. Valeu a Quando- ajuda aí, tá? É. Cara, você é demais. Eu mano. trabalho com o Frank já desde 2014, né? Eu fazia eventos lá aqui em São Sebastião e tal. Quando eu fiquei sabendo que era ele que tava à frente agora, eu falei pro Cadu na hora, eu falei, mano, a gente tá em casa, mano. Ele vai dar um jeito de pelo menos arrumar a parte básica de estrutura que a gente precisa. Não deu outra, mano. Não deu outra. Ainda bem, quando falou que era o Frank, eu falei, nossa, nós estamos em casa. Aí a Graças gente a Deus. foi no Catadão, foi no Marquinhos da 20 Pés, a Wizard, que sempre ajuda a gente. Esse 20 pés, o que que é? É O uma Marquinhos uma da 20 loja. Pés é uma loja que tem em Camboriú, uma loja de surf. Ah, uma loja de E o Marquinhos cara, ele faz ajuda parte demais a da gente. ASCAN, né, que é a Associação de Surf de Camboriú. E, cara, ele é um cara muito sangue Eu vou bom. entrevistar as 3 associações. Ele vai estar no meio, ele vai estar no meio. Camburi e Baleia. Conversei com Pode ele no chamar ele, dia o cara- seguinte do evento lá, ele falou que Já, já tô tá... em conversa Não, com ele é eles, muito cara. gente boa, ele tem muita história boa pra contar. Ele é a gente muito foi lá bom. recolher os prêmios lá, a gente achou que a gente só ia recolher os prêmios e. Beleza, obrigado, né? Acho que a gente ficou 1h30 lá com o cara, mano. Porque é da hora a conversa com ele, mano. Ele entende muito de surf, ele tem muita história, né? Ele é macaco velho de Cambori já. A E loja ele dele, ajuda muita gente, ele dá 40%. muito atleta. Eu vi lá, ele- ele deu um patrocínio lá, Não, ele deu deu- premiação. Foi recorde, ele deu Ah. só dele foi R$ 5.500 em premiação. Pô, legal, Entendeu? isso vale a pena. Como é o nome dele? Marquinhos. Marquinhos, pô, valeu o incentivo, tá? Valeu a ajuda Não, dele a ele- mostrar da merece. Em questão aos atletas, assim, eu sou... Já estudei em várias escolas, eu conheci, pô, o Miguel, conheci o Miguel, no caso... O Miguel não, Samuel, perdão. É. Eu conheci o Samuel, eu estudei com o Samuel, eu conheci o Pedro Dib, também estudei com ele, né? A galerinha do surf ali de Cambori, eu conheci bastante gente na época da escola, né? O Renan Pulga, estudei com ele também. Então, tipo assim, desde sempre, o feedback que a gente tem dele é que o cara sempre ajuda a molecada do surf. Sempre, sempre, sempre. Ele não tem... Mano, o Marquinhos não tem que falar, cara. Ele Mas nessa área agora ele ajudou do esqui, né? Não, então, ele sempre, a nas galera- a 4 galera- edições ele Ah, ajudou a é, gente. a galera, ele, assim, a gente conseguiu com ele, cara, sem dúvida alguma, uma fidelidade muito grande, porque o cara ajuda muita gente. Muito a gente, Dos no caso, né? nossos, a Wizard e a Wizard Boiçucanga e a 20 Pés, acho que são os únicos, né? Ou teve mais gente, tô sendo injusto, que será? E o Escambau, que E o o Escambau Escambau. é uma casa de cultura lá, que é a nossa sede hoje da BC Skin, oficialmente é lá, né? E esses 3, né? A 20 Pés, o Escambau e a Wizard, eles estiveram nas 4 edições, sempre ajudaram a gente, assim, muito massa É, mesmo. A isso que Wizard é legal. cedeu, É nessa legal. primeira edição, a Wizard cedeu 2 tendas, né? O Marquinhos emprestou uma tenda dele mesmo, né? Pessoal Que dele aquela pra gente. 3x3, né? Foi que a gente levou. Ah, aquela É. branca lá, né? É, uma Que branquinha. nós ficamos lá. E- Não, aquela lá foi montada pela... Ah, não, aquela prefeitura, aquela é. da prefeitura. Ah, A tá. dele é Aquela- aquela que dá pra levar na mão. Aquela da prefeitura a gente não conseguia levar, É né? pesado, é pesado. Inclusive, quando a gente foi buscar, eu não conhecia ele, né? Eu conhecia a loja só e tal.
E aí em 2019, quando a gente foi fazer a primeira edição, e ele é ligeiro, né, mano? Qualquer desses caras, né? Esses caras estão pelo esporte, ou esses caras estão querendo fazer um dinheiro. Enfim, a gente foi lá buscar, eu não conhecia ele. Ele é uma figura, mano, sabe? Ele é uma figura. Não, vou A gente fazer, chegou lá, né? ele tava meditando, mano. Lembra? Ele tava. A gente chegou, aí ele. Espera um pouquinho. E aí ele foi, ficou, ele tava meditando lá, a gente ficou esperando. A gente não conhecia o cara, falou, bom, vamos esperar, né, mano? O que a gente faz? E aí a gente começou a bater um papo com ele, ele falava com a gente, ele falava meio assim, sabe? De canto de olho assim, qual que é desses caras, mano? E aí ele começou a conversar com a gente, começou a explicar a história, como é que a gente tava fazendo evento, que a gente não tinha patrocínio, que não conseguimos. A gente não tinha nem CNPJ na época, né? O pessoal da. Isso foi doideira, esse Ubatuba primeiro campeonato foi tava doideira. ajudando. E aí ele já tinha pegado uns kits pra gente. E ele gostou da gente, mano. E aí tava lá os kits separados, assim, né? E aí ele, não, peraí. Aí ele começou a pegar coisa na loja dele, mano. Ele foi pegando assim, mas tipo assim, ele pegou, sei lá, devia ter umas 10 camisetas. A gente saiu de lá com umas 30 camisetas, Nossa, com uns legal. 10. Deck. Com uns deck. Assim, tudo que ele ia olhando, ele falava com a gente. A gente, não, obrigado, mano. Obrigado, meu. Tá bom, obrigado demais. Aí ele, não, mas leva esse chaveiro aqui também. Leva esse adesivo. Ele foi pegando um monte de coisa, sabe? Ele é uma figura, mano. Muita gente boa. Ele Ó, deu, isso ele é deu legal, isso é foi legal. 30 camisetas, dá 20 pés mesmo da marca dele na época. Ah, é Os verdade, decks da marca é. dele também. Então, tipo assim, ele fez uma divulgação irada com a gente, né, nessa época, né? Então, mais uma vez, obrigado. Não, Você mas foi que fera. Ele é zica. Ele é zica, não tem o que falar. E aí a gente falou, cara, ele é o cara que vai sempre ajudar a gente. Pra gente e pra. Como o Daniel sempre explica pra gente, é muito bom que as marcas entrem com o material deles, né? Pô, não é uma marca, uma loja vir com uma outra marca não é tão legal porque não vai divulgar tanto a loja, né? Vai divulgar mais a marca que tá. E nessa época aí a gente falou, cara, estouramos, tipo, foi muito legal, ele ajudou, ele vai sempre ajudar nesse sentido. E ele sempre ajuda, sem mais. Me diga uma coisa agora, qual é o próximo, os eventos aí? Vocês têm alguma coisa já marcada? Então, a gente tá dando um apoio, né? Nós não estamos organizando, nós como Ibraskin, a gente não tá organizando, eu vou estar lá também. Vai ter agora, 12, 13 ou 13, 14? 13 e 14 de 13 e dezembro. 14 de dezembro. O pessoal da Nitskin tá fazendo o Vivo, como que é o nome? Viva... O campeonato não vai ser uma etapa do brasileiro, né? É um evento independente deles. A gente deu um suporte já antes do evento, né? A gente mandou as planilhas, mandamos um regulamento para eles usarem de base, as fichas de arbitragem e tal. Mas eles vão fazer por conta, vai ser lá em Niterói, na Não, Itacoatiara. 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 Tenho uma dificuldade de falar essa palavra. Vai ser lá em Itaquá, sábado e domingo. E, mano, eles conseguiram. Ó, isso deve ser um bagulho muito doido, cara. Porque agora lá no ST, lá na Sununga, quanto que eles pagaram pro campeão da prova, Cadu? Foi 5, 7. Sei lá, acho que foi uns 7, 8 conto. Mas assim, né? Evento internacional, pagou em dólar pra dar esse valor e tal, beleza. Esse de Itaquá agora, eles vão dar só pro campeão da prova, é 5 conto, 5 mil. A primeira, assim, né? Os de Boiçucanga a gente deu 1.000, foi pro Leandro, deu 1.600, né? É o Vivo Skin Pro. Vivo Skin Pro. Dia 13 e Eles 14 conseguiram um de patrocínio dezembro. massa, que é essa Viva, né? Tá, mas sempre quando vocês tiverem eventos, manda pra mim a relação para eu poder divulgar que eu vi, Aham. entendeu? Não, sim. Sobre os eventos que vão acontecer. Não, sem É, dúvida. então pode esse deixar. sempre agora, tá lembrando, sempre esse vai ser falando. o... Esse, Quem me esse falou agora... pros eventos foi o Frank. O Frank não, me a gente passou, não... né? Até pra você entender o que acontece. Provavelmente, isso é uma coisa que a gente vai decidir. Sexta-feira agora a gente tem uma reunião do Instituto pra decidir o que a gente vai fazer. Por quê? Pelo menos de uns 7 anos pra cá, só 2020 que ficou sem ranking, porque foi o ano da pandemia, né? De lá pra cá, todos os anos a gente teve o ranking nacional do circuito brasileiro, né? E esse ano foi tudo muito em cima, a gente tava muito desanimado assim no skimboard, essa é a real. Esse ano parece que, não sei, deu um grau coletivo, todo mundo se empolgou, sei lá o que aconteceu, não sei se foi por causa desse negócio do ST, enfim, a galera se empolgou de novo. Então quando a gente falou, eu falei, bom, vamos juntar 3 etapas? Juntou 3 etapas, a gente já faz o brasileiro, já monta o ranking, né? Então rolou 2 etapas na Sununga, essa do Mundial, rolou o Municipal lá também, aí rolou essa de Boiçucanga e teria essa de Niterói. Só que pra entrar dentro, pra fazer parte do ranking, precisa ter alguns critérios. Um dos critérios é que a bancada de árbitros seja em maioria de fora da Da cidade. cidade. E a gente em Boiçucanga a gente não conseguiu isso. Então, se fosse rolar, se Niterói tivesse interesse, que eles não vão conseguir também, se fosse rolar Niterói e Sununga, colocar no ranking nessas 2 etapas, Boiçucanga teria que ficar de fora. Porque o que a gente faz hoje com os árbitros? Né? A gente tem uma lista que eu acho que tem uns 30 árbitros que fizeram o curso do Ibraskin mesmo, né? Fizeram o curso e a reciclagem. Então, quando vai rolar evento, a gente meio que dispara para esses árbitros, né? Ó, vai rolar aqui o evento, a gente vai dar hospedagem, alimentação, o valor da diária, né? A gente paga entre 100 e 200 reais a diária, dependendo de quanto a gente consegue de aporte, né? Alimentação, hospedagem e uma ajuda de custo de transporte. Então, hoje, a gente tem condição, as etapas, de dar essa estrutura para os árbitros virem de fora, né? E a gente não conseguiu, cara. Teve alguns árbitros que, inclusive, na semana do evento, que acabaram de desistir. Então, a nossa ideia era
dos 3, né? Geralmente a gente faz com 5. Então, esse a gente já fez reduzido com 3. Então, durante todo o evento, sempre teria que ter pelo menos 2 árbitros de fora, né? E o nosso terceiro árbitro, a gente ficaria revezando entre o Cadu, o Seisei, o Heitor, o pessoal de Boiçucanga, né? Então, esse terceiro árbitro seria dividido em 4, 5 árbitros. E acabou que a gente não conseguiu. Não tinha, É difícil, porque né? não é só que teve essa dificuldade, também teve em alguns bons momentos lá, tava o Leandro e o Fabiano, que são da Sununga, arbitrando, os dois na mesa e mais um terceiro. Isso seria válido. Qual que é o problema? O Leandro não pode arbitrar a profissional. O Cadu não pode arbitrar a Amador. amador. O Seisei não pode arbitrar a master e também não pode arbitrar algumas da profissional, porque o filho dele corre na profissional. Então, nessa jogada ali, ainda bem que apareceu o Fabiano da Sununga, né? Foi de emergência que ele veio para ajudar a gente. Se não tivesse ele ali, com certeza teria tido alguns atrasos no evento, porque a gente não tinha um terceiro árbitro, né? Ah, esse aqui não pode por isso, esse aqui não pode por aquilo, né? É difícil, né? Então, enfim, né? Voltando aqui até o assunto, esse ano ainda provavelmente não vai ter mais nenhum. Esse de Niterói seria no dia, acho que é 20 e 21 de dezembro que seria. Isso. Acabou que eles anteciparam, vai ser acho que não na semana que vem, acho que daqui 3 semanas, né? Isso. Acho que já é nesse próximo. E vai ser independente. Talvez até, acho que não tem problema de falar isso aqui. Em vez da gente fazer, para não terminar o ano sem um circuito, porque no Ibraskin, qual que foi a discussão? Não foi muito bem divulgado, não teve etapas no Nordeste e os atletas do Nordeste não conseguiram se organizar para vir. Entendi. Né? E acabou que o Municipal da Sununga, o nosso de Boiçucanga e provavelmente esse de Niterói, basicamente são. O de Boiçucanga foi na íntegra, o de Boiçucanga e da Sununga. Só teve atleta do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Então a gente vai ver o que vai acontecer agora no de Niterói. E a gente vai ver se eles têm interesse também pra gente juntar essas 3 etapas e fazer a primeira primeira Copa Sudeste de Skimboard. Então, na verdade, não vai ser que a gente vai criar ela agora, né? Depois que acabar, a gente vai criar ela, não. Depois que acabar, a gente vai dar um nome pro ranking. E o nome do ranking vai ser Copa Sudeste de Skimboard 2025, né? Pro ano não ficar sem ranking. E aí hoje, inclusive, eu e o Cadu, a gente passou por aqui porque a gente foi A gente passou pela Secretaria de Esportes de Caraguatatuba, a gente teve uma reunião com o pessoal lá, a gente conheceu o secretário, inclusive, o Rubinho, né? Rubinho. Rubens. Super gente boa e tal também. Secretário adjunto da Secretaria de Esportes. E aí o que acontece? Pro ano que vem, a gente vai bater o martelo, acho que nos próximos dias a gente quer anunciar isso antes do Natal, já, né? Desse ano. Provavelmente no ano que vem vão ter 8 etapas do circuito brasileiro. Tá no radar, por enquanto, em São Paulo vai ser Ubatuba na Praia da Sununga, em Caraguá na Praia de Massaguaçu, em São Sebastião na Praia de Boiçucanga. Provavelmente essa etapa da Sununga vai ser junto brasileiro e o ST, né? Vão valer pelos 2 rankings. Tem uma segunda que a gente está vendo, tentar trazer o ST aqui para fazer pela primeira vez 2 etapas aqui no Brasil. A gente vai decidir qual vai ser essa outra etapa. Aí provavelmente a gente vai, né? A gente está no radar que é Niterói, Rio de Janeiro. Qual que é a de Espírito Santo? Serra, né? Isso. Em Serra, lá no Espírito Praia da Santo, na praia de... Esqueci agora o nome da praia lá, enfim. Aí no Nordeste vai ser em Candeias, que é perto, do lado, é cidade vizinha de Recife, né? Isso. Não é praia de Candeias, acho que a cidade é Candeias, né? É Jaboatão dos Guararapes. Isso. Acho que esse é o nome do município. E a praia é de Candeias, aí vai ser essa lá em Pernambuco. Eu esqueci alguma? E aí também outra que vai ser a primeira vez que vai acontecer, que eu não moro aqui, né? Eu moro na Bahia, eu sou representante do Instituto Brasileiro de Skimboard pela Bahia. E a gente vai tentar fazer, em parceria da Federação Baiana de Surf, a gente vai tentar fazer junto com o campeonato lá, com a data do Baiano de Surf, a gente fazer lá em Porto Seguro, lá em Arraial da Ajuda, a gente fazer uma etapa também do CBS, Legal, né? cara. Passa pra mim as Não, relações. tem, se você vai puder, receber tá? tudo. E infelizmente, cara, uma hora passa rápido, já tem mais de Sim. uma hora, né? Mas valeu o papo, Nossa, a gente cara. que Valeu a agradece. presença de vocês, A agradeço. gente que agradece, cara. Vocês terem vindo aí pra dar a entrevista pra gente. E, cara, sempre que eu puder, eu tô aqui, vocês me chamem, eu vou dar apoio que eu puder a vocês, tá? E é legal ter esse papo, né, pra gente saber, né, sobre o Skin Bud, que é um esporte que eu gostei, eu achei muito legal, né? Quer dizer, como eu falei, eu já tinha consciência dele, eu já tinha visto várias coisas, mas Nunca tinha acompanhado nunca tinha participado do campeonato, Aham. né? Aham. E ter entrevistado a molecada, tá de perto, cara, isso valeu muito, porque campeonato de surf eu já fui em vários, né? Você sabe como que é. Mas de skimboard eu nunca tinha participado, então foi muito legal, mesmo. gostei do que assisti lá e vi, né? Mas é isso aí, eu vou estar passando as fotos deles aí, tá? E vamos estar encerrando com um vídeo, nós vamos passar um vídeo também.
E quero agradecer a presença de vocês, Cadu. Foi um prazer Eu te que agradeço, conhecer, mano. cara. Ainda vamos nos ver mais vezes. Com certeza. Daniel, muito obrigado pela massa. sua presença, tá? Quero agradecer ao Barsotti e equipe que fez a transmissão ao vivo lá do quarto Boiçucanga Skin Pro, tá? E quero agradecer a todos que nos assistem, que nos veem e sempre mandando umas perguntas, fazendo comentário. E já sabe, entra lá, segue a gente no Instagram, que é podcast_Surf na Veia 012, e entra no nosso canal, youtube.com/surf na veia 012, tá bom? Boa noite a todos, boa noite. Boa noite, e boa muito noite. obrigado pela presença. Valeu. Massa. O som vem do mar, vem da alma e da areia. É o surf na veia, onde a vibe é verdadeira paz. Chega junto, sente o vento e a energia boa. Aqui a conversa flui, a maré nunca à toa. Surf, música e vida na mesma canoa, onde a mente se expande e a palavra ressoa. Surf na veia, vem sentir a conexão. Pride, reggae no peito, liberdade e expressão. Histórias que o mar contou na canção. Surf na veia, é pura vibração. Se você vive e respira surf, esse é o seu lugar. No Surf na Veia Porto Sasso, mergulhamos nas histórias dos surfistas. Desde desafios superados até momentos inesquecíveis dentro e fora d'água. Cada episódio é uma viagem pelo universo do surf, com entrevistas autênticas, perrengues, conquistas e a essência da cultura surfista.